meu nome é Larissa e eu vou estar apresentando para vocês o que é TDAH. Bom, ultimamente é possível perceber o crescente número de casos diagnosticados com TDAH, mas essa não é uma doença nova, ela foi descoberta lá pelos meados do século XIX e até então vem se descobrindo mais e mais sobre ela. Porém, ainda há muita dúvida da população em relação ao TDAH. E muitos acabam se autodiagnosticando por saber pouco, mas não é bem assim. Você precisa procurar um profissional para saber se realmente tem o TDAH e ter o diagnóstico. Veja só, o transtorno de déficit de atenção trata-se de um distúrbio crônico. As principais características são compostas por desatenção, inquietude intensa e impulsividade. Depois de algumas pesquisas, nós podemos perceber que hoje em dia há muito tabu em relação a adultos diagnosticados com TDAH, pois acredito que o TDAH só está presente na fase infantil, quando a criança está desenvolvendo os pensamentos, mas isso é um mito. O TDAH pode estar presente tanto em crianças, adolescentes e adultos também. Olá, boa tarde. Meu nome é Mayara. Vou estar falando sobre as principais características do TDAH. Durante a infância, o TDAH se manifesta através de dificuldades na escola e no relacionamento com colegas, pais e professores. Geralmente, os meninos apresentam mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. Meninos e meninas com TDAH são desatentos. Na adolescência, o transtorno pode ser caracterizado por dificuldade em lidar por regras e limites. Já na vida adulta, surgem problemas com desatenção e falta de memória e impulsividades. Muito adulto com TDAH tem outros problemas mais associados, como abuso de drogas, álcool e depressão e ansiedade. É muito comum também que a predominância dos sintomas mude, ou seja, uma criança muito imperativa pode se tornar um adulto muito desatento. Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Fabiana e eu vou falar para vocês sobre as causas do TDAH. As causas do TDAH são variadas e parecem resultar de uma combinação entre fatores biológicos, ambientais, sociais e genéticos. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, estudos já relacionaram o TDAH com causas hereditárias, substâncias ingeridas na gravidez, sofrimento fetal, exposição ao chumbo, entre outros fatores. Ainda de acordo com a associação, apesar de algumas teorias surgirem que problemas familiares poderiam causar TDAH, até o momento acredita-se que o quadro pode ser agravado em um indivíduo, mas não causado devido a esses problemas. A pessoa nem sempre cresce ativamente com o TDAH. Ele pode ser desenvolvido ao longo da vida. Olá, meu nome é Aline e eu vou explicar sobre os tipos de TDAH. São divididos em 3 tipos de acordo com os sintomas apresentados. O primeiro tipo é o tipo desatento. O indivíduo ou paciente ele tem dificuldades de prestar atenção em uma conversa ou uma explicação. Ele também é desorganizado e tem dificuldades em elaborar tarefas. O segundo tipo é o tipo hiperativo impulsivo. O paciente tem muita hipersensibilidade e é muito criativo, mas ele não sabe lidar com frustrações. O terceiro tipo é o tipo combinado, é a junção dos 2 tipos que eu falei anteriormente. Pode acontecer do tipo combinado apresentar mais sintomas de um tipo do que o outro. Acontece. E também o tipo combinado, o paciente ele tem muita inquietação e ansiedade, muitos movimentos das mãos e dos pés. E também ele tem muitas ideias, mas tem dificuldade de colocá-las em prática. A brincadeira morto-vivo, ela ajuda a controlar a impulsividade e hiperatividade, ou seja, ajuda o TDAH hiperativo e impulsivo. Pinturas e jogos ajuda no primeiro tipo, o tipo desatento. Ajuda a prestar atenção, ter mais um foco. E atividades em grupos ajuda nos 2 tipos, mas acaba ajudando ainda mais no tipo combinado, porque exige muita disciplina e participação. A maior incidência em crianças e adolescentes é do tipo TDAH combinado. Já no sexo feminino, é o TDAH do tipo desatento, ou seja, ele acaba prejudicando nas atividades escolares.
O predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, ele acaba deixando o paciente torna-se mais agressivo e com transtornos de conduta. Isso acaba prejudicando ele no meio dos colegas, ele acaba sendo rejeitado. Isso acontece muito na fase de início de crianças que estão em fase de escolaridade e acaba acarretando uma certa prejudicação por parte dos professores e outros coleguinhas. Ele se sente excluído da turma, não tem uma devida atenção. Acontece muito. Olá, me chamo Gleisiane. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico do TDAH. Ao contrário do que muitos pensam, que não existe um teste diagnóstico para o TDAH, existe, assim como qualquer outro tipo de transtorno mental, salvo raríssimos, E assim, tem as exceções. O diagnóstico do TDAH é clínico, realizado por entrevistas com pacientes e seus familiares. E, com foco em suas queixas, atuais e pregressas, cursos clínicos, prejuízo funcional e diagnósticos de exclusão. Ao contrário ao senso comum, e a expectativa de muitos profissionais, testes psicológicos ou neuropsicológicos de atenção são muito ruins para as detecções de quadro, com muitos erros também do tipo falso positivo, mas principalmente com erros do tipo falso negativo também. Tem aqueles testes e exames biológicos, como a ressonância magnética do encéfalo, a tomografia, eletroencefalograma, são utilizados também para excluir, outras condições que podem acarretar queixas de atenção e hiperatividade. Oi, meu nome é Vitória e eu vou falar um pouco sobre o tratamento do TDAH. O tratamento do TDAH deve ser multimodal, ou seja, uma combinação de medicamentos, orientação aos pais e professores, além de técnicas específicas que são ensinadas ao portador. A medicação, na maioria dos casos, faz parte do tratamento. A psicoterapia que é indicada para o tratamento do TDAH chama-se terapia cognitivo-comportamental, que no Brasil é uma atribuição exclusiva de psicólogos. Não existe até o momento nenhuma evidência científica de que outras formas de psicoterapia auxiliem nos sintomas do TDAH. O tratamento com fonoaudiólogo está recomendado em casos específicos onde existe simultaneamente transtorno de leitura, dislexia ou transtorno de expressão escrita, disortografia. Olá, gente. Meu nome é Valquíria. Eu tenho 37 anos e sou professora. E tenho uma filhinha de 7 anos. A Luna, ela tem TDAH. Eu descobri, desde pequenininha a gente já via que ela tinha dificuldade com foco, dificuldade com atenção. Vou começar pelo início, desde a gravidez. Eu tive uma gravidez complicada, eu tive depressão, tive hipertensão, passei a gravidez toda fazendo uso de metildopa para controlar a pressão, mas não consegui chegar até o final da gestação. A Luna nasceu de 32 semanas, ela pesava 1,6 kg e media 38,5 centímetros. Até então ela foi ganhando peso, passou durante 14 dias, ela passou na UTI e na UTI. E depois tivemos mais 10 dias de canguru para ganho de peso, para ver como ela se desenvolvia. E ela se desenvolveu bem, ela se desenvolveu muito bem. Porém, quando ela chegou nos 2 anos, que foi estudar, a gente percebeu que ela já não tinha a mesma atenção que as outras crianças da idade dela. Então, ela tinha bastante dificuldade na questão de sistematizar. Sistematizar como? A escola esperava que Luna, com 2 anos, já sentasse e fizesse as tarefinhas, prestasse atenção nas tarefinhas, fizesse coordenação, pintasse. Então, ela não tinha paciência de fazer esse tipo de coisa. Mas, com a idade, a gente foi deixando, vamos ver o que acontece, ela vai mudar, esse quadro vai mudar, esse quadro vai mudar. E há também a teimosia de não querer aceitar que tivesse alguma coisa de fato atrapalhando ela, sabe? De não querer aceitar que pudesse ser algum transtorno, porque, querendo ou não, ainda tem essa questão do preconceito, a família vai reclamar, a família vai falar.
E incomoda bastante. Durante esse período eu pesquisei muito, eu procurei muito entender melhor ela, entender qual seria a melhor forma de cuidar dela, de tratar ela. A gente começou a fazer tratamento com uma psicóloga, agora quando ela entrou no primeiro ano, porque viu que já estava atrapalhando bastante, porque enquanto as outras crianças no primeiro ano já estavam lendo frases, já estavam lendo texto, Luna ainda estava tendo dificuldade com letras. Então ela estava tendo dificuldade em entender letras, em falar palavras simples. E isso estava sendo desgastante para ela e para a gente. Assim, porque vinha a cobrança da escola, esperando que ela se desenvolvesse da forma esperada. E ela não estava conseguindo. Então a gente levou para a psicóloga. Foram mais de 4 meses de tratamento, assim, de sessões, observando ela, entrando em contato com a escola. A psicóloga entrou em contato com a escola, fez a escala do TDAH com a escola. E pela escala e pelo que a gente já vinha falando, pelo que a professora já vinha falando, pelas observações que ela fez com Luna, ela disse que Luna tem TDAH. Luna é assim, ela pode não ter foco para estudar, mas minha filha é muito inteligente, então ela pode não estar ali lendo como a gente espera que uma criança da idade dela esteja lendo, mas em compensação ela desenha muito bem, ela tem um diálogo muito bom, ela tem um vocabulário muito extenso. Então isso é uma coisa que eu vim trabalhando com ela, leitura de livros toda noite, antes de dormir ler, contar histórias e conversar e pedir que ela conte, que ela converse para desenvolver ela. Mas é muito complicado trabalhar e estar junto ali com a criança com TDAH. E eu digo assim, para finalizar, a complicação não é a criança. A complicação ainda é as pessoas que estão em volta, que não entendem o que é o TDAH, não entendem que de fato aquela criança tem limitações, mas isso não deixa que essa criança, não deixa de ser uma criança super inteligente, uma criança super ativa. E querendo ou não, é muito difícil estar numa sala de aula e de repente tá todo mundo ali fazendo atividade e você vê que sua professora está deixando você de lado, ou algum adulto está deixando você de lado porque você não está conseguindo acompanhar da forma que quer, da forma que eles esperam que você acompanhe. Então isso é muito difícil para a criança, é difícil para a gente que é mãe, porque chega em casa e ouvir sua criança chorando, dizendo que é burra, que não consegue, que tá triste porque não consegue estudar, porque os coleguinhas não vão gostar dela, porque a professora não gosta dela. Então são situações que, assim, quem é mãe tá vivendo ali no dia a dia com a criança, são muito complicadas, são muito difíceis, machuca bastante, mas não impede de saber que sua criança é muito inteligente e muito capaz. Olá, sou Crislane Mello e vim passar minha experiência e explicando um pouco sobre o TDAH, né? E algumas perguntas que foi passada para mim e vou trazer um pouco da minha experiência, né? O TDAH, sabemos que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu até anotei porque pela minha, né, não saber explicar um pouco, eu ia esquecer no meio do caminho, né? A primeira pergunta foi feita como e quando percebeu a presença do TDAH. Então, eu percebi na minha infância foi um pouco difícil, a área de aprendizado, porque eu era uma criança muito imperativa, muito agitada e desatenta. Então, com 8 anos de idade, quando fui fazer o ensino fundamental, alguns professores que já eram adaptos nessa área, né, que alguns professores hoje em dia não estudam só a língua portuguesa, eles também estudam na parte da psicologia, né, porque hoje os transtornos, as síndromes existem, né? Tem algumas pessoas que são leigas e tem outros que trabalham nessa área que estão se aprofundando mais e é muito importante, né? Pessoas que trabalham na área da educação, na área da saúde, saber um pouco mais para lidar com essas pessoas que são diferentes, né? Então eu tinha alguns professores que me abraçaram da forma que eu era,
de uma forma assim dinâmica, então eles me ensinavam de uma forma dinâmica, como fazer as avaliações, como estudar, como de uma forma assim do jeito que eu era. Mas quando chegou na minha adolescência, que foi muito difícil, e alguns professores falavam para minha mãe, a Crislani tem uma forma diferente, ela tem uma oratória muito boa, né, mas ela é muito desatenta, a gente explica 10, 11 vezes, ela aprende só gatilhos de alguma, por exemplo, eu estou aqui ensinando uma fração de matemática, estou aqui no quadro explicando aquilo tudo, ela não capta aquela forma, mas ela capta o que a criatividade dela sobressai. Então eu anotava coisas de outros, eu ia para outros mundos. Por exemplo, ele estava ensinando sobre sobre literatura ou algum texto. Eu entrava dentro do texto e já sumia ali. Pronto, que o Islane não estava presente mais na aula. Eu já estava em outro mundo, já vinha muitos pensamentos, porque o pensamento de quem tem, né? Já eu não tenho só TDAH, eu tenho dislexia. Então, às vezes eu vou falar só disso um pouco, né? Sobre isso, né? E eu tive dificuldade em paciência, eu tinha de compreender, entendeu? Foi muito difícil. E a segunda pergunta foi quais os profissionais para obter o diagnóstico. Então, né, na adolescência, como eu disse, foi assim, o ensino médio foi muito complicado para mim memorizar, né, aquelas frações, aqueles cálculos todos. E como tinha alguns professores que já sabia, eu comecei a utilizar a música. Então, eu memorizava usando músicas. Então, eu fui tendo estratégias como me sobressair ao diagnóstico. Mas, até lá, eu sabia de boca, porque alguns professores formados nessa área, até tinha professoras psicólogas, falavam que eu tinha, dessa forma, por me ajudarem a tirar notas altas, me ajudar, porque era muito sofrimento. Quando chegava a provas, a ansiedade, porque a atenção gera o déficit de atenção e hiperatividade no meio, gera o ansioso. Então, eu ficava ansiosa porque eu não conseguia sobressair nem aprender. Então, eu chorava muito e desmaiava constantemente. Toda vez que era avaliação e provas, o professor tinha que conversar comigo, Cris, vai dar certo, você vai conseguir transmitir. Então, a maioria das minhas provas foi na oratória, que era a área que eu conseguia mais expressar o conhecimento que eu tinha absorvido na aula, né? Então, os profissionais para obter o diagnóstico é o psiquiatra junto com o psicólogo. Lá, e o neurologista. Lá você vai pedir um exame clínico, exame não, né? Um diagnóstico clínico, é por isso. Um diagnóstico clínico, que nisso você vai passar pelo psiquiatra, né? Que tem algumas perguntinhas, vai analisar, juntamente com os psicólogos e o neuro. O neuro é porque vai ter a parte que você vai tirar o raio-x, vai mostrar como é, entendeu? Porque que não é um caso de você lutar pelos seus direitos, caso seu filho seja assim, né? Porque é genético. Ele é genético. A hiperatividade, o TDAH, alguns transtornos que existem em nosso meio, eles são genéticos. Não nasce da água pro vinho, dizer, que o adolescente não é transmissível. É genético, você já nasce dessa forma, né? Já com isso. Então, qual é a maior dificuldade em relação ao TDAH? Pessoal, é complicado. A rotina produtiva. Minha rotina, o que é rotina? Rotina é algo diário. E produtivo é você ser produtivo. Então, muitas das vezes eu não consigo produzir o que meu cérebro quer produzir. Por exemplo, na minha mente, eu faço uma lista do que eu vou fazer pelo dia e eu não consigo fazer metade. Isso me frustra um pouco. Então, é uma dificuldade para quem tem um TDAH, é rotina. A rotina e algumas coisas para a produtividade. E a atenção e falta de foco. Às vezes estou focada em algumas coisas, é muito difícil. Às vezes pessoas conversando conosco, a gente vai para outro mundo, vai pensando em outras coisas, a mente fica... A gente é uma coisa assim, né, inexplicável, né? Então é o foco, a minha impaciência, né? A minha impaciência. Então isso é muito ruim para mim, a área da produtividade, mas só que eu tenho estratégias. Eu comecei a ter estratégias, não olhei pelo lado mal, ser diferente. Eu olhei de uma forma que, se Deus me fez assim, Deus vai me dar estratégias para me adaptar ao mundo social. Foi isso, adaptação. Eu comecei o quê? Hoje em dia eu uso cores para me adaptar, eu uso muito paleta de cores, assuntos importantes, assuntos em meio a social, assuntos para gravar, assuntos
que eu tenho que resolver, coisas inacabadas. Eu uso cada dia cores, como meu guarda-roupa também, é com paleta de cores. Cada um que tem um transtorno, você tem que buscar a forma para você se encaixar. Você achar a sua adaptação, você vai se encontrar aí, tá entendendo? Cada pessoa. É como eu entro agora na outra pergunta, porque você faz algum tratamento, então, para melhorar a sua interação social, tem. Então, eu busquei, tem vitamina D, zinco, né? O ômega, e também tem a Ritalina. A Ritalina ajuda muito na área da concentração, no desempenho, entendeu? Tem a Venvance também, que é um remédio também, né? Porque é medicamento, só que são comprados. A Ritalina nem entrou ainda na área de ser gratuito pelo SUS, né? Mas eu usei, já eu não tomo mais medicamentos, porque eu me encontrei estratégias para me adaptar. Mas, ao você fazer seu diagnóstico clínico, cada pessoa tem uma forma, como nosso ser, cada um tem uma forma de se desempenhar. Então, no meu desempenho, eu não preciso de tantos medicamentos. Mas eu tenho estratégia para leitura, eu tenho estratégia para ter foco, eu tenho estratégia para ter hiperatividade. Hiperatividade não, eu já troquei as palavras, tá vendo, gente, como é? Às vezes nosso cérebro quer falar algo que embaralha. Então, eu usei para decorar várias situações. Então, ao decorrer do tempo, eu fui aceitando e fui me adaptando com o meu cérebro, como ele é. Porque nosso lado criativo é expansivo. Então, eu peguei o lado criativo, que a gente é mais expansivo do que nos cotidianos de pessoas que são normais, né? E comecei a ampliar. E quebrar essa procrastinação também, que a gente, às vezes, quando tá sem foco, a gente fica meio levinho e tudo. Aí eu busco atividade física para ficar, porque tem, né? E aqui as características tem o tipo 1. O tipo 1 é o desatento, atenção zero, que não tem atenção em nada, não consegue fluir. Às vezes, muitas mães dizem assim, meu filho é burro, alguma coisa. Não, às vezes ele pode ter um tipo 1 de uma hiperatividade e de um transtorno. E tem o tipo 2, que é o meu, que é o impulsivo e o agitado. Entendeu? Que o meu é o tipo 2. E no caso, eu sou agitada, não consigo ficar o mesmo tempo todo, eu quero gesticular o tempo todo, quero passar e fico, né? E o impulsivo, que muitas vezes o cérebro vai, a boca vai na frente, o cérebro depois que pensou, e quando vê você já falou, né? E muitas das vezes minhas amizades também, né? Teve assim, elas se adaptaram também comigo, o meu jeito de ser, porque eu era impulsiva, mas não era uma forma de ser arrogante. Era porque o meu pensava de uma forma, quando veio a boca já tinha falado outra. Porque assim, ó, parece uma bomba relógio, né? Quem é o tipo 2. Então, eu digo para vocês, busquem conhecimentos, não seja leigo nessa área. Se você conhecer pessoas, ajude-as. Porque é muito difícil quem tem algum transtorno. E sim, existem vários. Mas eu quero dizer para você, seja a diferença. E ajude o teu próximo. Porque a gente não conhece a luta de cada pessoa, a luta interna de cada um. Então, a gente tem que ser diferença. Então, eu digo para vocês, estude mais, se amplie.